Fala, Enemzeira, Enemzeira, a gente está aqui para mais uma questão comentada da playlist Língua. Questões que dizem respeito ao estudo da língua portuguesa e do patrimônio linguístico brasileiro no Enem. Episódio número 3, questão de 2022, primeira aplicação, 51% de acertos. Não perca que no final a gente tem a marcação letra por letra. Obviamente, a letra verdadeira já foi a mais marcada, né? Com 51%, ninguém pode ganhar dela, tá bom? Então vamos ver aqui do que é que falou essa questão. É um texto do Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, cadeira cativa no Enem, sempre caindo. Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro, editora Objetiva, 2001, com adaptações. Tá ok, beleza. Vamos ver aqui do que é que falou o comando. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão de quê? Sem ler o texto, eu já penso que quando é que a norma padrão poderia se tornar inadequada? Gente, numa redação do Enem, não, ela é adequada. Em um contexto cotidiano, em um contexto informal, em que eu não tenha que me preocupar com regras, tá? Então, talvez a resposta se aproxime disso, né? Pense aí comigo, quando é que a gramática tradicional não seria bem-vinda? Justamente nesses contextos espontâneos. Então, sem ler o texto, eu já estou com essa intuição, tá bom? Olha só, vamos ver aqui do que é que fala o texto papos. Então já dá um ar mais informal, batendo papo por aí, papos. Para facilitar a nossa vida, eu vou marcar com cores diferentes os personagens, tá? Me disseram, começa alguém falando, rapaz, me disseram. É disseram-me. Hã? Né? Hein? O correto é disseram-me e não me disseram, como você falou. Eu falo como eu quero e te digo mais. Ou é digo-te. O quê? Né? O que você tá falando? Digo-te que você, o ti e o você não combinam, né? Porque ti é a segunda pessoa e você é a terceira. Lhe digo, então, também não, né? O que você vai me dizer? Que você tá sendo grosseiro, pedante e chato. Tá vendo? Inconveniente, é com sua gramatiquice. E aí o Enem comete aqui um pouco de falha, porque já volta o personagem que tá primeiro falando, né? Então ele volta a falar. Teve aqui uma adaptação, tá vendo? Essa interrupção. E ele diz, dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Do ponto de vista até gramatical, existe uma transgressão aqui, né? Vê se me esquece. Vê se esquece-me. Falo como bem entender, mais uma correção e eu, o quê? Né? O mato. Mato, né? Que mato? Tá falando? Mato-lhe, mato você, matar-lhe-te-ei, né? Matar-lhe-ei-te, né? Ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falou como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. Então, um trecho que termina assim com um efeitinho de humor, né? Pra gente achar engraçado. Eu lembrei agora de um aluno comentando aqui no YouTube. Essa foi uma das poucas questões em que eu vi o efeito de humor funcionar. Não foi essa aqui, obviamente, que eu tô gravando agora, mas foi uma questão também do Veríssimo. Ele falou isso e me marcou, né? Que o efeito de humor no Enem, ninguém tem, né? Você tá chateado lá na hora, chateado, não vai ter efeito de humor. Então, gente, a norma padrão se tornou inadequada nesse fragmento por quê? Porque ela gera uma falta de compreensão. Não, falta de compreensão não tem. Eles estão se entendendo. Causada pelo choque entre gerações. Também não dá para afirmar que as pessoas têm idades diferentes. Então, letra A não tem nada para defender aí. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. Sim, o grau de formalidade, é um contexto informal, é um papo, não tem que se preocupar com isso. Eu não tenho que me preocupar aqui no YouTube com uma linguagem muito gramatical, senão o vídeo fica muito aula, muito tenso, né? Então eu tô falando espontaneamente com vocês, de vez em quando eu posso comer um S, de vez em quando uma palavra está mais truncada, mas isso é típico da conversação, tá bom? Então o grau aqui é mais informal. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. Existe um grau de polidez, um é mais polido, mais, né, digamos assim, educado, e outro é mais grosseiro. Não é isso que acontece. Um perde um pouco da paciência, porque o outro está enchendo o saco com questões gramaticais que ele julga inadequadas para o contexto. Diferença de escolaridade. Não dá para falar isso. Isso é uma superinterpretação. A gente não pode dizer que existe uma diferença de escolaridade entre eles. Deco, mas não dá para dizer que o que está falando a gramática dentro da gramática mais conservadora não tem um grau de escolarização maior do que o outro? Não. Ele pode ter um grau de preocupação maior com isso, mas não quer dizer que ele tem uma escolarização mais, né, desenvolvida do que o outro, tá? Eu, particularmente, não vejo essa alternativa como muito plausível. Ela até poderia gerar uma espécie de preconceito. Quem se preocupa com a gramática é porque estudou mais, quem se preocupa menos é que estudou menos. Não tem nenhum erro aí que seja um erro grosseiro, um erro grotesco de português, não. São construções típicas da oralidade que o cidadão ali ou a cidadã está usando e que o outro está repreendendo. Então não tem a ver com uma escolaridade diferente.
Nível social também parece muito a letra E, né? Com a letra D. Né? Então não é um nível social que gera isso. É inadequação ao contexto. Não é alguém rico, é alguém pobre, né? Alguém de uma classe mais alta, de uma classe mais baixa. Não dá para ver isso no texto. Então, gabarito de fato, letra B. Marcação letra por letra, parte que eu adoro, olha só. Então essa questão foi acertada, como vocês estão vendo, por 51% do pessoal, sendo a letra B, né, a mais marcada, a letra A com 16%. Então a letra A, né, falta de compreensão causada pelo choque de gerações, me surpreendeu, para mim não seria tão marcada. Letras D e C com 13%, tá com o meu aí um pouquinho o índice da D, mas foi 13%, empatadas, C e D. E letra E com 7%, a menos marcada. Interessante, né? A letra E e a letra D são parecidas, mas não foram marcadas na mesma proporção, tá? O Enem aí de 2022 teve 510,24 de média e a habilidade e a competência. Vamos ver, competência, compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significações e integradora da organização do mundo e da própria identidade. A habilidade 27 vale a pena guardar, tá? Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Veja que aí conhecer a habilidade ajuda, tá? Às vezes a aluna, ai, nossa, vou conhecer a habilidade. Calma, que a habilidade, por exemplo, de literatura e artes, você conhecer os diferentes estilos. Tá, e aí te ajuda em quê? Mas essa daí vale a pena guardar na mente. E esse estilo de questão vale a pena porque ele é recorrente no Enem, tá? Vocês estão vendo, inclusive, aqui, ó, que essa questão é a questão de número 667 de onde? Do meu livrão de questões, em que eu tenho 1.100 questões do Enem arrumadas por assunto. Então você pode treinar todas nessa pegada aí que já apareceram. É só olhar aqui na descrição do vídeo, aparece meu site. Vá lá, se informe, você vai adorar essa preparação pro Enem, tá? Então as escolas, marcação por escolas, a gente tem aqui escolas federais e escolas privadas com 63 e 64, né? 64 as federais, 63 as particulares e municipais, estaduais e aqueles que não declararam a escolarização com cerca de 48, 47 e 46%, uma média boa para todo mundo, né? Uma questão que foi bastante acertada pelo pessoal. Eu te convido a continuar aqui comigo no canal, sabendo agora sobre o rococó, um estilo em que eu tô colocando minhas fichas, estou apostando para as provas do Enem. Eu quero que você venha comigo saber mais sobre Mestre Ataíde e o rococó na igreja de São Francisco, em Ouro Preto. O vídeo já está aparecendo aqui do lado. É só clicar que eu encontro você em 1 segundo.